Gratidão, que a graça e a paz de Cristo seja com seu espírito, alma e corpo. Mais uma vez aqui, hoje sábado, e hoje é o nosso sábado sincero. Gratidão por essa oportunidade, estarmos aqui hoje no sábado sincero. Como é que está aí com você? Espero que esteja bem, espero que nesse momento a gente esteja aqui fazendo aquela conexão baseado no Evangelho que diz o que duas pessoas, que dois irmãos de fé ligarem na terra, isso será ligado nos céus. Então, como é que está aí para a gente poder ligar esse momento? Porque também onde estiverem dois reunidos, unidos, testificando, se assemelhando, sendo recíproco a nossa vibração, a nossa conexão, nós podemos fazermos aqui uma oração em concordância. E o que vai acontecer? Só precisa duas pessoas, não é uma questão de aglomerado, de quantidade, de multidões, é uma questão de duas pessoas. Se duas pessoas ligarem na terra, o Evangelho nos garante que é ligado nos céus. Então, se você está aqui comigo, você começa a estar reciprocamente assim, interligado, conectado comigo, está chegando essa transmissão aí agora onde você está chegando, está fluindo daqui, está chegando aí, e aqui também chega também essa vibração de onde você se encontra também. É onde eu estou aqui, a vibração de vocês aí chega aqui para mim também. E quando isso acontece no mundo espiritual de maneira recíproca, o universo ele sela esse momento a ponto que o que nós concordarmos aqui, se nós fizermos uma oração concordando aqui, o Evangelho diz que isso também é selado nos céus. Há uma aprovação divina, há uma aprovação do próprio Todo-Poderoso no mundo espiritual. Mas essa parte de selar, essa parte acontece com a gente, com os homens aqui na terra. Amém. Boa noite aí também, Beto. Gratidão. Então, essa concordância, ela acontece aqui. Começa aqui. E ele diz, é interessante que no Evangelho de Mateus, ele fala assim, eu darei as chaves para vocês. E o que ligares na terra, ele falando das chaves do reino. As chaves do reino. O que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligar será desligado. Então nós ligamos, a minha oração nesse momento é que nós vamos ligar aqui esse momento, porque talvez você não saiba, eu não sei, mas hoje, por exemplo, para mim, pessoalmente para mim, foi um dia que houve um requerimento de mim, de muita intercessão, de muita oração, pessoas precisando de oração. Pessoas precisando de intercessão. Muito isso aconteceu hoje, muito. Eu não sei com você aí na sua realidade, mas aqui comigo aconteceu muito isso. E eu estava querendo me colocar com alguns irmãos, algumas pessoas também que estavam nessa vibração, nessa vibe, para nós juntos também intercedermos, nós juntos orarmos e colocarmos à disposição para isso, para intercedermos mesmo por pessoas. E aqui são N questões, causas da família, causas, sabe, de conexões, de relacionamentos, causas até mesmo globais, que nós, como intercessores, como aqueles que se colocam disponíveis para isso, a gente começa a se pegar, se flagrando assim, executando essas tarefas de intercessão, de oração, onde nós mencionamos certos nomes, nós mencionamos certas causas, nós mencionamos pessoas, nós mencionamos situações entre pessoas, e tudo isso embasado no Evangelho, nas boas novas de Cristo, nós temos esse fundamento e que nos leva, nos impulsiona com um sentimento de fé. Eu posso falar sentimento de fé, porque é um sentimento realmente que transcende, inclusive os outros sentimentos, transcende as emoções humanas, porque nós vamos além daquilo que os olhos estão vendo. Nós não nos deixaremos sermos guiados, movidos pelas circunstâncias aparentes, mas nós nos permitimos a sermos movidos por uma mensagem de fé, uma mensagem que transcende, uma mensagem que nos impulsiona, que nos impele, e isso a gente vê tanto na experiência que é fé, porque quem vive isso sabe o que eu estou falando. Você está trilhando aquele caminho,
trilhando aquela jornada e você está escutando alguém dizendo para você, mas isso é loucura. Você não está vendo que isso é loucura? Você não está vendo que isso não tem lógica? E você ali impelido por aquele, como eu chamei aqui, sentimento de fé, você vai contra tudo e contra todos, porque o que está te movendo é a fé. E a fé, segundo o Evangelho, diz que ela é loucura. Ela é loucura para um mundo que não anda guiado por fé. Ela é um absurdo, é uma coisa louca. Mas para nós que cremos, para nós que somos embasados, fundamentados, impelidos, inspirados pela fé, nós sabemos que isso é fé. Fé. Por isso que muitas vezes que alguém falar sobre loucura, você tenta examinar primeiro para poder dar um diagnóstico coerente se realmente é loucura. Porque às vezes aquilo que chamam de loucura pode ser fé. Pode ser fé. E biblicamente falando, é fé. Por isso que muitos homens da fé, muitos heróis da fé, homens e mulheres de fé, eles sofreram muito. Muitos sofreram de incompreensão, de serem incompreendidos. Sabe, de serem incompreendidos. Por quê? Porque eles estavam trilhando uma jornada de fé e muitos não estavam compreendendo o que eles estavam trilhando, que aquilo era uma trilha de fé. Quem está trilhando uma trilha de fé sabe que isso é diferente. Às vezes não dá tempo para explicar isso para todo mundo, dar uma satisfação da minha fé para todos. Nem todos vão ter disponibilidade para compreender, para ouvir uma história de fé. Muita gente quer ouvir ilusões, quer ouvir coisas, mas no sábado sincero como esse nós temos histórias de fé. E aqui é história de fé. Por isso que eu te convido a gente estarmos juntos. Quando você assistir esse momento aqui, isso aqui é uma parada, é um chamado de fé. Porque eu gosto de uma passagem que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Lá ele diz mais ou menos assim, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ele está falando de luta, não é contra as pessoas. Nossa luta é nos lugares espirituais, nas regiões celestes, contra hostes espirituais da malignidade. Nossa luta é espiritual. Aí ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, vocês devem ser revestidos de Deus para poderem estarem prudentes, para poderem estarem com discernimento contra as astutas ciladas que vêm contra vocês, contra você. E ele chama esse dia de dia mau, para poder estar atento no dia mau, porque o dia mau, esse dia mau pode ser chamado também de dia de angústia, né? Dia da angústia. E ele fala assim, tomai a armadura de Deus, ou seja, o Evangelho não deixou os seus filhos desabilitados, de peito aberto, sabe, à deriva de tudo, à mercê, não, ele tem um conselho para nos dar, ele tem uma receita de proteção para nós passarmos por essa situação. O salmista Davi dizia no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Quem? O Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Em nada que eu passar nessa vida, eu passarei sem Ele, porque Ele é meu pastor. Eu não sou uma ovelha sem pastor, eu tenho um pastor. Tem horas que você está andando nessa vida, por mais que você se considere, se empodere com o título de leão, de tigre, de lobo, sei lá do que, de empoderamento, há momentos que na verdade nós estamos andando como ovelhas. Uma situação que a gente se sente perdido se não estivermos ali sendo guiado pelo cajado de um pastor. De preferência um pastor de amor, claro. E o Salmo 23 ele vai dizer isso, o meu pastor é o Senhor, o Deus de amor. Ele é meu pastor. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O que ele quer dizer com isso? Que ele não está sozinho. Que a presença do pastor dele nesse vale, passando, atravessando esse momento difícil, é o que vai fazer toda a diferença. Então não importa a trilha, se o momento é difícil, é escuro, é tenebroso, é sombrio, é calamitoso, é catastrófico, é apavorante, aterrorizante, não importa. A questão é, eu estou passando por isso com quem? Eu estou passando por isso sozinho? Eu preciso passar por isso com alguém que me dá sustento, que me dá sustentabilidade para passar, para atravessar.
alguém que me dê força coerente a esta situação. E quem é que tem essa força coerente? Segundo o salmista Davi, o Salmo 23 diz que era o Senhor, o pastor dele. Era o pastor da sua alma, o pastor que o guiava. A minha oração nessa hora, e eu declaro isso primeiramente na minha vida, e se você quiser pega para a sua vida, que nós não estamos trilhando esse caminho, essa vereda, esse vale sozinhos. Tem alguém com a gente, tem alguém conosco. Nós não estamos como ovelhas sem pastores, desamparados. Não estamos. E lembrando ainda que o bom pastor, ele deixou as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Olha que tamanho amor é o amor do nosso pastor. O nosso pastor dá a vida. Ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida. Ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor dá a vida, ele deu a vida. Ele deu a vida. Talvez nessa noite a gente diga, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho riqueza, eu não tenho bens materiais. Ah, meu irmão, minha irmã, você tem a vida. A vida. Jesus te deixou a vida dele. A vida, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pega essa vida para você, essa vida é abundante. A vida eterna é a vida dele. A vida de verdade, ele disse, eu tenho vida de verdade. Pega essa vida. Essa vida, ela te dá uma paz que vai além de qualquer compreensão. Uma paz que mesmo no vale da sombra da morte você atravessa, dando glória a Deus. Você atravessa cantando aleluia. Você atravessa essa situação difícil com um comportamento, uma atitude que os outros que costumam passar por isso não vão entender. Não vão entender. Eles vão perguntar, como é que essa pessoa está aguentando passar por isso? E você fala, porque eu recebi uma vida, e essa vida me dá uma paz que vai além de tudo, de todo entendimento. Essa paz me faz cantar no vale, essa paz me faz ver esperança em meio ao desespero, essa paz me faz ver o pão em meio à fome, essa paz me faz ver a cura em meio às enfermidades. Essa paz me faz ver a libertação dentro das prisões. Essa paz, porque é aqui dentro de nós. E aqui dentro o homem não pode afetar, ainda que tente. Ainda que tente. E aí Jesus, sabe, ele se aprofundou mais nessa maneira de cuidar de nós como suas ovelhas, que ele disse assim, olha, às vezes vocês vão como ovelhas para o matadouro. Como ovelhas para o matadouro. Não temais, não temais, não temais os que matam o corpo. Porque pode acontecer, né, de alguém tocar na gente, tentar machucar. Não temais os que matam o corpo. E aí a pergunta é, por quê? Ele diz, porque vocês não são só o corpo. Vocês são algo maior do que o corpo. Vocês são algo maior do que aquilo que envelhece. Do que aquilo que envelhece, que vai adoecendo, que vai ficando devagar, lento e até morre em meios anos. A vida que eu dei para vocês, a conexão de vocês, a união de vocês, a fé de vocês com o Deus de vocês está além dos anos, está além da velhice, está além daquilo que pode envelhecer, que pode adoecer, que pode morrer, está acima de tudo isso, de todos os anos que se passam. Eu não seria irresponsável de ser um Deus que diz que é eterno, que tem a vida eterna, a vida para sempre. Eu não seria responsável de fazer vocês confiarem numa vida que envelhece e morre. Porque se a nossa união com o nosso Deus depende somente desse corpo, então o nosso Deus realmente ele não é um Deus, a nossa união com ele não é para sempre. A nossa união com ele até na hora da morte, amém, acabou. Mas não. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, ainda que morra, viverá. Não temais os que matam o corpo, porque não podem matar a alma de vocês. Vocês não são só isso aqui que vocês se veem no espelho. Isso que vocês mesmo idolatram, fazem tanta questão da estética. Cuidam disso para durar, como se a vida eterna fosse fundamentada, embasada no corpo. O corpo passa. A gente estuda, examina, tenta cuidar e ele vai definhando. Mas o que eu tenho para vocês, ele falando, o que eu tenho para vocês é algo maior. Por isso que o corpo, às vezes ele não se dá bem, né? A carne ela não consegue se relacionar bem com questões como oração, fé, jejum, consagração, meditação. Essas coisas deixam a carne meio constrangida, envergonhada, encabulada. Porque essas coisas elas têm a ver com a vida que é. Com a vida que é e que não é tirada, não é morta, não morre. A vida, se ela quiser morrer, se ela quiser se deixar morrer, ela tem que entrar no tempo e espaço. Ela tem que celebrar aniversário, ela tem que se reduzir o calendário aos anos, aos dias, às semanas, como nós contamos. E aí ela vai envelhecer, ela vai morrer. Mas o que vai morrer, na verdade, é a casa que ela está ocupando. E detalhe, e o que é a vida sem a ocupação da própria vida vibrando no corpo? Interessante que quando a gente morre, a vida sai, essa vida. Mas o corpo ainda fica ali. O corpo está ali. A gente tem que reconhecer o corpo, não é isso? Enterrar os mortos, enterrem os seus mortos, tem que enterrar. Mas esse momento que eu estou aqui nesse corpo falando, as palavras que eu vos digo, ela está além, muito além daquilo que eu me alimento, daquilo que eu como para alimentar meus hormônios, sabe, minha questão fisiológica, está bem além disso. É tanto que nesse momento que você está ouvindo isso, o que está sendo alimentado em você? O que está sendo nutrido em você? Você está aí no seu corpo, mas o que está sendo alimentado, fortalecido, vitaminado é a sua fé. E fé tem a ver com algo que transcende aquilo que vai um dia cair, que vai tornar ao pó. A fé é além disso. É tanto que quando você está na fé, você fica espiritual. E quando você fica espiritual, você consegue meditar. Você consegue orar. Você consegue cantar um cântico diferente, um cântico espiritual. Você consegue fazer uma poesia de coração, impelida, inspirada por aquilo que é inefável, inestimável, inexprimível, sublime. Muitas vezes incognoscível, porque vai além da cognição. Vai além da cognição, vai além da mente. Vai além da mente, é espírito. A minha oração é que nossa fé esteja sendo fortalecida agora, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa graça. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui. Obrigado por essa fé que nos sustenta, que nos leva a prosseguir na jornada. Obrigado por tua mão poderosa que nos conduz nesse caminho, que nos guia, como um pastor guiando suas ovelhas. Obrigado pela paz que vai além de todo o entendimento. Obrigado pela vida abundante. Obrigado por nos conservar aqui na fé, por nós mantermos não só o nosso corpo aqui vivo, mas a nossa fé viva. A fé viva. Que nós não sejamos só pessoas vivas, aparente,
vivos no corpo, vivos por fora, vivas fisiologicamente, hormonalmente, mas que nós também sejamos vivos espiritualmente, para que a gente possa viver por fé. Porque se nós não estamos vivos espiritualmente, como que a nossa fé vai funcionar? Como que a nossa fé vai operar? Que a nossa fé não opere baseado nas necessidades básicas do corpo, dos desejos, da mente, mas que a nossa fé ela opere baseada em ouvir a tua voz, em ouvir a tua palavra, porque a fé vem e ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Essa é a minha oração nessa noite. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, que a graça e a paz que excede todo entendimento seja contigo hoje e sempre, e com os teus, com aqueles que estão aí com você, e que eu daqui estou orando e você daí orando, nós intercedemos, e o que duas ligares na terra é ligado nos céus. Nós ligamos a vitória nessa noite de sábado, nós ligamos a bênção do Senhor em nossas vidas, no corpo, nas nossas emoções, e que nosso espírito esteja vivo, operando em fé, para receber fé, para manifestar fé, para viver pela fé, porque não tem outra vida em Deus senão a vida da fé. Qualquer coisa fora disso é produção humana, da mente humana, e isso a gente já sabe que é passageiro. Mas a vida que eu vos falo, que eu vos anuncio, é a vida eterna. É o autor da vida eterna e da nossa fé, o autor e consumador da fé, que nos sustenta para uma vida que vai além daquilo que envelhece, além daquilo que adoece, além daquilo que desvanece, além daquilo que acaba, além daquilo que cansa, que morre, além daquilo que enfraquece. É a energia da vida eterna, a energia da vida que desde o princípio já era, e agora é, e sempre será, a vida que é. Essa é a mensagem de hoje, nesse sábado sincero. Que Deus te abençoe, mais uma vez em Cristo, com a vida que é. Graça e paz.